Você sabe como transpor a experiência corporal do Kung Fu para suas rotinas diárias? Ou em suas atividades do dia a dia, como no trabalho, educação e na família? Esse é o quadro Léo Ibamura Responde e hoje falarei sobre como relacionar a prática do Kung Fu com a vida cotidiana. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. A pergunta de hoje é de Isabelle Soares. Senhor Léo, iniciei a prática do Tai Chi e do Kung Fu bem tarde, aos 51 anos, tendo pouco mais de 2 anos de Tai Chi e menos de 1 ano na prática do Kung Fu. Tenho assistido bastante os seus vídeos do canal e isso tem acrescentado muito na minha maneira de viver a partir do entendimento sobre o sentido mais amplo do Kung Fu. Como minha vivência no Kung Fu é pequena e nunca tinha ouvido sobre Sanfat, confesso que achei difícil o entendimento. Poderia me explicar mais como a prática das listas, entendi que são as rotinas do sistema de Kung Fu, podem ter reflexo nas minhas ações no cotidiano? O Sanfat é o resultado dessas práticas no dia a dia? Agradeço desde já. Isabelle, quero responder às suas perguntas em 3 blocos. Primeira coisa, o Kung Fu nunca é tarde para ser aprendido. Então, isso é uma coisa que acho que vale a pena nós esclarecermos. Quando nós aprendemos o Kung Fu, ele vem a partir de uma consciência pessoal. Então, significa que para uns virá com 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, não importa. Além disso, você sabe muito bem que nós temos outros compromissos que muitas vezes impedem de nós valorizarmos e darmos prioridade às nossas próprias necessidades. Então, quando isso acontece, nós vamos começar naquele momento que tem que ser, porque aí nós estamos tranquilos, nós podemos investir em nós mesmos, enfim, nós aí sim podemos trabalhar aquilo que chamamos de educação Kung Fu, uma educação por investimento. Outra coisa importante, na China, a gente fala que a gente nasce com 50 anos, ou seja, você começou exatamente na fase onde você nasceu, ou seja, nasceu para a vida, porque até lá nós estamos aprendendo ainda, não é mesmo? Sobre a vida. Agora é o momento de nós desfrutarmos daquilo que aprendemos nos nossos primeiros 50 anos. Mas a sua pergunta, Isabelle, tem a ver com o que você chamou de rotinas, que são aquelas sequências do Kung Fu. Aqui no Brasil nós temos um termo muito interessante para eles, que é o Kati, a semelhança do termo Kata, que é usado em japonês e que tornou esse sistema de aprendizagem muito popular. Ou seja, são aquela sequência de movimentos que aqui, inclusive, você faz referência como listas. Eu acho isso muito apropriado para que a gente possa, com isso, saber desfrutar e compreender a dimensão Kung Fu. Então, quando nós estamos falando da prática das listas, e você já viu muito bem, está muito além de uma coreografia, está muito além de um fundamento de um sistema, está muito além de tudo isso. Por quê? Porque é uma obra de arte onde o ordenamento, a ordem dos movimentos, ela tem uma sabedoria própria e é isso que tem que ser bem estudado. Quando nós estudamos cada movimento, nós não o estudamos de maneira isolada, daí a importância da lista. Aqui eu quero fazer, inclusive, uma observação com relação ao termo Sanfat, porque ele é um termo que tem várias aplicações, ele tem vários significados. Por exemplo, você aqui fez uma observação interessante, já estou entrando na terceira parte da minha explicação, mas depois eu volto para a segunda. Sanfat
é sim o resultado das práticas do dia a dia. Mas o que é interessante, e aí que eu volto agora para a segunda de novo, é que o Sanfat também, ele significa aquela estrutura invisível que você não vê na lista. Quando você vê primeiramente a lista, você reparou que não dá para entender muitos movimentos? Que os movimentos parecem meio sem sentido? Parecem movimentos que não têm lógica nenhuma, principalmente em termos de combate? Percebeu isso? Por quê? Porque existe uma lógica invisível por detrás, uma estrutura invisível que é inerente ao próprio sistema, que é chamado também de Sanfat. Então aqui você já viu que o Sanfat não é só o resultado da prática no dia a dia, ele é também essa estrutura invisível que faz parte do sistema. Mas temos também o terceiro elemento que completa esse tripé que é o Sanfat, que é o processo em si. É isso que nós chamamos de vida Kung Fu. O que é o processo em si? Porque veja, quando você está praticando Kung Fu, tem aqueles movimentos que são meio estranhos, que eu falei para você, não é mesmo? Não tem muita lógica aparente, porque a lógica não é linear. É como no mundo e como na vida, tudo ele é em rede. E o que acontece então? Aí eu começo a ter processos, e aí nós vamos ter processos em relação ao aprendizado convivial que envolve o seu mentor e você no dia a dia. E aí você vai ver uma pessoa que atua dentro de diferentes aspectos usando Kung Fu, ou melhor, manifestando o seu próprio Kung Fu. Aí você vai falar, poxa, mas isso aqui não tem muito sentido, mas por que o resultado foi tão bom se ele não tem muito sentido? E aqui, através do Sanfat, vida Kung Fu, você começa a transportar para os movimentos do sistema. Porque esse seu mentor desenvolveu essa lógica a partir do sistema de Kung Fu, fazendo uso dessa estrutura invisível interna que você não está conseguindo decifrar. Então, quando você começa a ter o convívio com o seu mestre, você começa a entender que ele vê a vida através de uma lente que foi proporcionada pelo sistema. Então, o que acontece? Você começa a utilizar essa lógica que você está aprendendo com o seu mestre, muitas vezes apenas através do exemplo, para fazer uso no próprio sistema. E aí você começa a ver muito sentido naquilo que aqueles movimentos, num primeiro momento, pareciam ilógicos. E a partir daí, você começa a reforçar a sua própria experiência na prática do dia a dia. Separou o vai e vem, que é interessante, do Sanfat? Então você começa num convívio com o seu mentor, que é o mestre desse sistema que você está aprendendo, e aí você começa a entender uma nova lógica através desse convívio, você joga isso para o sistema, e aí você começa a decifrar, decodificar, começa então a compreender o que aqueles movimentos representam, e através desse processo você começa a transformar o seu dia a dia, porque você começa a incorporar a sabedoria ancestral da sua linhagem através do sistema de Kung Fu. Em outras palavras, aí nesse momento é que o seu Kung Fu começa a aflorar. Você gostou dessa explicação? Se você gostou, então dê o seu like e nos prestigie. Aliás, se você considerou nos apoiar, entre no link abaixo para você compreender como funciona a área de colaboradores do Kung Fu Life e se torne um membro da nossa família Kung Fu Life. Caso você queira deixar algum comentário, inclusive questões a respeito desse tema, porque como a Isabelle falou, é um tema difícil e realmente é, mas é assim que funciona o Kung Fu. Lamentavelmente, muita gente tem dificuldade dessa compreensão e por isso mesmo não compreende o valor que o Kung Fu nos oferece. Quero agradecer aqui Isabelle Soares por sua participação, importante contribuição e, além de tudo, convidar você para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.
Até lá!